A paz do Senhor, irmãs. Estamos juntas aqui no nosso estudo do livro de Provérbios, né? Hoje mais um dia na presença do Senhor, aprendendo a palavra dele, né? Estamos juntas aqui aprendendo com Deus. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 22, né? Vamos ler alguns versículos, não estamos lendo o capítulo todo, né, irmãs? Porque estamos assim aprendendo a fundo cada versículo. Não são os versículos um atrás do outro que nós estamos comentando alguns aqui, seguindo os comentários da Bíblia, né, que temos aqui falado, né? Tenho lido os comentários da Bíblia Shed, os comentários da Bíblia da Mulher, também tem a Bíblia na tradução viva, né, que é uma tradução mais atualizada, né, mais explicada, né, para nós entendermos melhor a palavra do Senhor. Tem também aqui um outro aplicativo que também tem comentários de outras Bíblias, que é o comentário da Bíblia Pentecostal, comentário da Bíblia Bíacon e outros comentários, assim eu sempre vou falando de qual comentário, né, estamos aqui falando no áudio, né? Então, amadas, vamos lá? Hoje nós vamos começar 22, o capítulo 22. Vamos ler então o primeiro versículo desse capítulo que diz assim: Mais digno de ser escolhido é o bom nome que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que as riquezas e o ouro. Então, né, irmãs, o nome, né? O bom nome, a conduta da pessoa, né? O bom nome é a recompensa do bom comportamento e um dos prêmios mais valiosos da sabedoria, né, irmãs? Viver com sabedoria e andar pela vereda da sabedoria tem como resultado o bom nome. Salomão escolheu a sabedoria, andou por esse caminho e ganhou um bom nome. Depois de andar um caminho sábio durante anos, Salomão, de forma trágica, abriu mão de suas convicções a respeito de Deus e da sabedoria. No fim da vida, toda a sua riqueza e poder não conseguiu salvar, não conseguiram salvar seu bom nome. É, isso está lá em 1 Reis, né, irmãs? 1 Reis 11, do 1 ao 13. Se você ler esses versículos, você vai entender, né, como foi a vida de Salomão, né? Continuando aqui no comentário, essa admoestação insta-nos a manter os olhos no Senhor, confiantes de que Ele nos dará poder e força para continuarmos a andar no caminho da sabedoria. Esse comentário é o comentário da Bíblia da Mulher. Então, né, irmãs, aqui tá falando sobre Salomão nesse comentário, né? Que a vida dele, ele passou anos, irmãs, anos, né? No caminho da sabedoria. Quando ele foi para ser rei, né? Ele pediu para o Senhor sabedoria e Deus deu sabedoria. Deus se agradou do pedido de Salomão, né, irmãs? E deu a ele a sabedoria e também deu riquezas, né? Então, Salomão andou por muitos anos no caminho da sabedoria. Tanto é que nós estamos lendo aqui o livro de Provérbios, né, irmãs? O livro de Provérbios é o livro, é considerado o livro da sabedoria. Tudo foi escrito por Salomão, né? No tempo dele. Então, ele ficou muitos anos nesse caminho. Mas no fim da vida, né? Ele teve um desvio, né? Ele se deixou levar por mulheres, né? Ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, né? Então ele acabou, diz a palavra, né? Se você for ler em 1 Reis 11, do 1 ao 13, você vai ver que ele amou mulheres estranhas e era errado, né? Era uma lei que tinha que o povo de Israel não poderia se misturar com outras mulheres de outros deuses, né? Então, assim, ele amou as mulheres estranhas, né? E aí trouxe esse problema para a vida dele. Ele saiu do caminho da sabedoria, entristeceu a Deus, né? Então, a sabedoria, o caminho da sabedoria nos traz riquezas, né? Nos traz
caminhos mais altos, né, irmãs? Então vale a pena nós dedicarmos e aprendermos no Senhor, né? A palavra do Senhor é sabedoria para a nossa vida, né? E aqui no final do comentário fala que esse ensinamento, ele nos ensina a manter os olhos no Senhor, né? E confiante que Ele nos dará poder e força para continuarmos a andar nesse caminho. Então, Salomão, enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele estava andando no caminho certo, mas quando ele tirou os olhos, né, começou a olhar as mulheres estranhas, e isso já fez ele desviar o foco, e aí a carne prevaleceu, né, irmãs? Então, eh, esse ensinamento está nos admoestando, né? Está nos ensinando, está nos alertando a manter os olhos no Senhor. Porque a carne, irmãs, a carne ela quer as coisas que propensa à carne, as coisas que são caminhos contrários do Senhor. Então, se a gente deixar que as vontades da carne venham a prevalecer, a gente não consegue andar no caminho da sabedoria. Então, o que a gente tem hoje nesse primeiro versículo, né? Que nós venhamos manter os olhos no Senhor, que nossa mente, nosso corpo, né? Nossa mente, nossa atenção, o nosso desejo seja voltado para o Senhor, né? Para que a gente não venha escorregar, né? Não venha sair do caminho. Escorregar, errar algumas vezes acontece, mas a gente tem que voltar, tem que reconhecer os nossos erros e voltar. Se Salomão tivesse reconhecido e voltado, mas ele ficou nesse caminho, né? Então, muitos anos de sabedoria e no final teve final trágico, né? Como diz aqui no comentário da Bíblia da Mulher, né, irmãs? Isso é uma atenção para nós continuarmos firmes, firmes. Errou, reconheça o seu erro, peça perdão a Deus e volte para o caminho, né? Continue lendo a palavra, continue andando no caminho reto, como ensina Deus, né? Através da sua palavra. Então vamos lá agora, irmãs, para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, o galardão da humildade, né? E o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riquezas. Eu quero ler aqui primeiro, irmãs, na Bíblia Viva, né? Na Bíblia Viva, o versículo 4 está dizendo assim: olha, a tradução dela. Para conseguir riqueza, respeito dos homens e uma vida feliz, você precisa ser humilde e obediente ao Senhor, né? Ser humilde e ser obediente ao Senhor, né, irmãs? A gente tem que ser sempre, né, irmãs? Independente de interesses, para conseguir riquezas e respeito, né? A gente tem que ter isso natural dentro da gente, né, irmãs? Agora, um comentário aqui está dizendo assim: riquezas e honras e vida. Aqueles que permanecem fiéis a Deus receberão essas bênçãos no tempo determinado por Ele. Todo o povo de Deus estará entre aqueles que herdarão a terra. Mateus 5:5. Já aqui os pobres de Deus são considerados ricos nos bens e honras espirituais. Apocalipse 2:9. Esse comentário é da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então vamos ler lá, irmãs, Mateus 5:5. Vamos correr lá um pouquinho? Mateus 5:5. Rapidinho a gente chega lá. Aqui. Mateus 5:5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Então, aqui, né, tá falando no comentário, né, que todo o povo de Deus estará entre aqueles que herdarão a terra, né? Aqueles que praticam a mansidão, né, a obediência, que tem uma vida, né, voltada para o Senhor, né? E aqui no comentário também fala de Apocalipse. Eu quero ler somente a parte A desse Apocalipse 2. Apocalipse 2:9. É lá o último livro da Bíblia. Aqui. Apocalipse 2, versículo 9, somente a parte A, irmãs, que diz assim:
eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, né? Aqui tá falando de valores espirituais, né, irmãos? É, não tem nada a ver o valor material com o valor espiritual. Às vezes a pessoa ela tem condições financeiras bem difíceis, mas ela tem um coração tão rico, né, irmãs? Tem uma alma tão rica de bondade, de temor a Deus, né? E já tem muitos ao contrário, que têm condições financeiras boas, mas a alma é pobre, né? A alma falta bondade, a alma falta temor a Deus. Então, é, é bem assim, né, irmãs? Agora, minhas amadas, eu quero ler com vocês versículo 6, né? Vamos lá para o versículo 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Todas nós conhecemos bem esse versículo, né? Nós que somos mães, nós sabemos muito bem, já ouvimos muitas vezes, né? Esse versículo, desde quando a gente, né, está lá grávida, a gente já conhece esse versículo, né, irmãs? Então, porque é um dever dos pais, né? Ensinar o filho no caminho em que deve andar, né? Então, eu quero ler aqui um comentário até um pouco extenso, viu, irmãs? Mas é muito interessante, né? É muito bom a gente se aprofundar cada vez mais nesses versículos, né? Na palavra do Senhor. Então, vamos lá? A interpretação deste versículo como uma promessa que os bons pais que ensinam os filhos nos caminhos de Deus terão bons filhos. Como recompensa, tem causado muita angústias e sofrimentos e sentimentos de fracasso em muitos pais que confiaram no Senhor e ainda têm filhos que se desviam do caminho de Deus. Eu quero dar uma pausa aqui, né, irmãs? Aqui está falando assim que esse versículo a interpretação dele, muitos interpretam como uma promessa, né? E aí confiam no Senhor e depois, mais tarde, os filhos se desviam do Senhor, causando angústia e sofrimento, né? Aos pais. Vamos continuar então, depois a gente continua comentando. Embora, de maneira geral, pais sábios produzem filhos sábios, há exceções, né? Há exceções. Não é porque os pais são sábios que vão produzir filhos sábios, né? Continuando aqui, mas Deus a cada indivíduo dá a liberdade de escolher o seu próprio caminho. Ensina também significa quebrar e submeter um cavalo selvagem, colocando uma corda em sua boca. Na época de Salomão, o termo era usado para descrever a maneira como a parteira, depois do parto, molhava os dedos em tâmaras amassadas e massageava com os dedos as gengivas dos recém-nascidos, com os dedos adoçados para estimular a sucção. Depois, quando colocado no seio da mãe, o bebê começava a se alimentar. Sugere-se que no caminho é uma alusão ao caminho de Deus ou a vereda da sabedoria. Então aqui sugere-se que o caminho é uma alusão ao caminho de Deus, significa que o caminho ele está fazendo menção para ser o caminho de Deus, né? Ou a vereda da sabedoria. Outros acreditam que a expressão é uma recomendação para os pais descobrirem a propensão natural do filho. Não obstante, os filhos de pais piedosos, que significa pais que temem a Deus, né? Têm uma vida voltada para Deus, às vezes resolvem seguir o caminho da insensatez, e essa opção provoca angústia e profundo pesar aos pais. Este versículo não é necessariamente uma promessa, o mais provável é que seja uma admoestação aos pais para quebrar a obstinação dos filhos e orientá-los no caminho de Deus. Esse comentário é o comentário da Bíblia da Mulher, né? Então, irmãs, a gente vê muitos pais, né, muitas mães se culpando
se culpando porque os filhos não permaneceram na igreja, né? Não permaneceram nos caminhos do Senhor. Mas, irmãs, é muito profundo isso, né? Aqui está dizendo que não é uma promessa, né? Não é uma promessa que, como diz aqui o versículo, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Porque cada um de nós temos o livre-arbítrio, né, irmãs? Cada uma de nós temos o livre-arbítrio. Nós temos esse direito de escolha. Então, não é porque nós estamos ensinando os filhos no caminho do Senhor que eles vão permanecer lá. Muitos permanecem, louvado seja Deus, né? Mas muitos se afastam. A gente vê isso, né, irmãs? E a gente às vezes se sente tão condenada, tão assim, achando que a gente não foi bons pais, né? Não é. É porque cada um de nós temos um livre-arbítrio. Os filhos também têm direito de escolhas, né? Eles têm o direito de escolher. A salvação, irmãs, é individual. Nós não podemos salvar nossos filhos e nem nossos filhos não podem nos salvar. Então, cada um tem o direito de escolher qual caminho seguir. Agora, a nossa obrigação como mãe, né, a obrigação dos pais é ensinar o caminho, porque nós temos que dar uma direção aos filhos, né? Se nós não ensinarmos nada de qual caminho os filhos têm que seguir, ele vai a propensão é seguir o caminho errado, né? Porque vai se envolver na escola, vai ir para a escola, vai conhecer outras pessoas, a rua, a vida lá fora vai querer ensinar um outro caminho. Então, se nós temos essa oportunidade em dever de ensinar o caminho correto aos nossos filhos, devemos nos ensiná-los, né? Devemos, mas isso não significa que eles vão permanecer. É direito de escolha deles, né? Então a gente às vezes se sente muito culpada de muitas coisas, né? Mas a gente tem que entender isso. O nosso desejo é que eles cresçam no caminho do Senhor, né? Muitos de nós viemos do mundo, conhecemos o Senhor já depois de muito tempo, né? Depois de ter uma vida, às vezes uns já vieram casados, com filhos, né? Mas quem dera se nós viéssemos, se nós estivéssemos no caminho do Senhor desde a infância, né, irmãs? Tem irmãs, tem muitas irmãs que são desde a infância, mas muitas não são. Eu mesmo não sou desde a infância. Eu vim para Jesus depois que eu casei, né? Então, às vezes eu olho e falo, puxa, quem dera se eu fosse criada nos caminhos do Senhor, estivesse, né, nos caminhos do Senhor sem sair dele, né? Quem dera se nossos filhos permanecessem assim. E glória a Deus para os que permanecem, mas os que se afastam não são culpa nossa, né? Se nós fizermos a nossa parte de ensinar, a responsabilidade agora é deles. Eles têm o direito de escolha, eles têm esse direito. Mas muitos, irmãs, muitos vão para lá, para fora, né? Vão para o mundão e acabam voltando. Porque quando a palavra de Deus ela é inserida ali no coração da criança, mesmo que ele se afasta, né? E a gente continua orando, né? Os pais sempre orando pelos filhos, né? Lembrando eles da palavra nos momentos certos, né? Sempre tem aquele momento que você pode entrar com a palavra, filho, olha, a palavra do Senhor fala assim, porque ele foi ensinado. Então, a sementinha tá lá. Então, eu creio, mas com oração, né? E dedicação, ajudando os filhos. Lá na frente, ele pode se arrepender, ele pode abrir o coração e a palavra, a semente que foi plantada ali desde quando criança, florescer, né, irmãs? Então, ele pode voltar para os caminhos do Senhor. Não significa que ele está perdido, né? Significa que ele ainda tem uma chance de voltar, enquanto a vida há esperança. Então, a gente não deve desanimar, né? Se acontecer dos filhos sair dos caminhos do Senhor, vamos continuar orando e sempre no momento oportuno lembrar da palavra, falar da palavra de Deus, porque é um direito de escolha deles. Talvez eles precisam ter uma experiência lá fora. E aqui no comentário, né, irmãs, diz que é, filhos de pais piedosos, né? Às vezes resolvem seguir caminhos da insensatez e essa opção provoca angústia profunda e pesar aos pais, né? Porque
a gente acaba pegando a responsabilidade para nós, né? Ai, não fui uma boa mãe, não ensinei direito. Às vezes não é isso, né? Agora tem muitos pais, muitas mães, né, que acaba atribuindo esse ensinamento na escola dominical, na igreja, com os pastores, e isso não é verdade, né? Isso não é certo. O dever de ensinar é nosso, como mãe e como pai, né? As irmãs da igreja que ajudam na escola dominical, os pastores, né? Os líderes de jovens, de adolescentes, eles não têm essa responsabilidade total. Eles estão ali na igreja para ajudar a entender a palavra, a aprender as coisas, mas a responsabilidade total é nossa, porque nós estamos com os filhos todos os dias em casa. Então, é o nosso proceder, né? O nosso testemunho dentro de casa. Não adianta nada nós levarmos os filhos para a igreja e ter uma vida toda torta dentro de casa. Não adianta nada, porque o filho vai falar, ué, eu aprendo uma coisa na igreja, chego em casa é outra. Então, meu pai não está dando importância, minha mãe não está dando importância à palavra, aos ensinamentos da igreja. Então, aqui, a igreja é só um passeio. Então, as crianças, elas observam isso. Então, nosso testemunho é muito grande, né? Muito importante, né? Para a educação dos nossos filhos, né, irmãs? Minhas amadas, eu vou encerrando aqui, né? Esse áudio já passou de 20 minutos, né? Vamos parar aqui no versículo 6. No próximo áudio, nós vamos continuar, né? No capítulo 22 de Provérbios, tá bom, minhas irmãs? Que Deus abençoe sua vida, o seu dia, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. E ele está aqui no meu falando também, né? Todos os dias eu falo isso, porque o Espírito Santo, ele que nos abre, nos ajuda a entender, ele que nos dá, né, a graça de receber o ensinamento do Senhor, né? Então, que ele esteja aí com você, o Espírito Santo esteja aqui comigo também, e Deus venha abençoando o nosso dia com a palavra de Deus em nossos corações. Amém? Fique com esse Deus maravilhoso. Deus abençoe você.